Uma vara criminal da Justiça Federal que entrou no noticiário em 2014 e desde então não saiu mais. Uma repartição da capital do Paraná, de onde partiram decisões que abalaram a política nacional, com prisões e condenações em série. Uma jurisdição que foi considerada incompetente num dos casos mais importantes e mobilizadores dos últimos tempos. Caso esse, conduzido por um juiz que entrou para a política e foi considerado parcial. Uma cadeira ocupada depois por uma juíza substituta que usou o expediente do copia e cola em sentenças. Um local em que o novo titular chegou disposto a desfazer o legado de seus antecessores, mas acabou afastado sob suspeita de ameaça. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 23 de maio de 2023. Dia seguinte à ordem de afastamento do juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba. Por maioria, a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, com sede em Porto Alegre, determinou que o juiz Eduardo Apio deixasse provisoriamente o posto. O magistrado tem um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa num caso pra lá de imbricado. Ele vai ter que entregar o computador desktop, o notebook e o celular funcional. O juiz Eduardo Apio assumiu em fevereiro a 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pela Lava Jato. Crítico da operação e autor de decisões contrárias às dos seus antecessores, ele se tornou suspeito de ameaça, razão pela qual foi afastado. O magistrado é apontado como o interlocutor que fez uma ligação telefônica em abril para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4. Malucelli era, na época, relator da Lava Jato no Tribunal Federal de Segunda Instância e travava uma disputa de decisões judiciais com o Apio em torno da prisão de alvos da operação. O filho do desembargador que recebeu a ligação é o advogado João Eduardo Barreto Malucelli. João Eduardo é sócio num escritório de advocacia do ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro, e da esposa dele, a deputada federal Rosângela Moro. É também namorado da filha mais velha do casal. A ligação em questão foi gravada pelo filho do desembargador. Na conversa, o autor da ligação se identifica como Fernando Gonçalves Pinheiro e diz ao advogado ser um servidor da área da saúde da Justiça Federal. Ele afirma ter consultado a base de dados da Receita Federal e encontrado resíduos do passado de despesas médicas que o desembargador poderia abater no imposto de renda. Busca, então, confirmar a relação de parentesco entre filho e pai. O advogado desconfia e questiona o fato de a chamada não ser identificada. Ao fim da ligação, o interlocutor diz a seguinte frase ao filho do desembargador, abre aspas, "O senhor tem certeza que não tem aprontado nada?" Fecha aspas. Ouça o trecho final da ligação. Setor de Saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Um laudo pericial da Polícia Federal diz corroborar fortemente a hipótese de que a voz da gravação, a voz do interlocutor que ligou para o filho do desembargador, é a voz do juiz Eduardo Apio. Foi baseado nessa evidência e também no fato de não haver servidor com aquele nome no setor de saúde da Justiça Federal que a Corte Especial Administrativa do TRF4 ordenou o afastamento do magistrado na segunda-feira. O pedido, que acabou no afastamento, foi feito pelo próprio desembargador Marcelo Malucelli, do mesmo TRF4. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, o Eduardo Apio tentou falar com pessoas que ocupam postos chaves no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tão logo soube do seu afastamento. Ainda segundo a colunista, o juiz não recebeu resposta. Até a noite desta terça-feira, o Eduardo Apio não tinha comentado publicamente a suspeita de ameaça que pesa contra ele. Para entender esse caso imbricado e todas as dimensões que ele envolve, é preciso voltar bastante no tempo. Quase uma década atrás, quando a 13ª Vara Federal, em Curitiba, tomou o noticiário nacional para não sair mais dele.
Foi dali que a Lava Jato se pôs na rua em março de 2014. A operação revelou um grande esquema de desvios na Petrobras, a maior estatal do país. O titular da vara na época era o Sérgio Moro. O juiz virou então uma espécie de símbolo do combate à corrupção e do fim da impunidade no Brasil. Afinal, pessoas poderosas estavam sendo postas na cadeia. O Sérgio Moro era incensado em manifestações de rua e também pela imprensa. Logo no comecinho da operação, o então relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, tirou o caso da 13ª Vara Federal em Curitiba, mandou soltar os presos e puxou tudo para Brasília por causa do envolvimento de suspeitos com foro privilegiado. A decisão não durou um dia. Sob forte pressão da imprensa, o ministro recuou e devolveu o caso ao Sérgio Moro. Empoderado pelo apoio popular, o então juiz da Lava Jato manteve presos preventivamente uma série de suspeitos que viriam depois afirmar acordos de delação premiada. Avançou também na política, tomando decisões centrais no momento pelo qual passava o país. Divulgou irregularmente conversas de Lula com a então presidente Dilma Rousseff em 2016. Mandou a Polícia Federal vasculhar a casa do ex-presidente e ouviu o petista à força. A Dilma sofreu impeachment por manobras fiscais no meio de uma crise econômica, mas num ambiente também fortemente influenciado pela Lava Jato. O Sérgio Moro, então, condenou Lula no caso Triplex de Guarujá, sentença que foi chancelada depois pelo TRF-4. Como o Supremo tinha mudado o entendimento sobre prisões em segunda instância no meio da Lava Jato, o petista foi mandado para a cadeia, onde ficou por 580 dias, até o Supremo mudar de novo o seu entendimento a respeito das prisões em segunda instância. No meio de tudo isso, a condenação no caso Triplex barrou a candidatura do Lula nas eleições presidenciais de 2018, por causa da lei da ficha limpa. Durante o ano eleitoral, o Moro atuou ao lado de desembargadores do TRF-4 para manter o Lula na prisão, após uma ordem de soltura de um desembargador plantonista. O então juiz da Lava Jato também divulgou o conteúdo da delação premiada do ex-petista Antônio Palocci às vésperas da eleição. Delação essa que trazia acusações contra o Lula e o PT, que tinha substituído o candidato e colocado Fernando Haddad para concorrer ao Palácio do Planalto. O grande beneficiado de tudo isso foi o então deputado da extrema-direita Jair Bolsonaro, que acabou eleito presidente da República. Aí o juiz da Lava Jato deixou a magistratura e virou ministro da Justiça do Bolsonaro, entrando assim oficialmente para a política. Sua substituta na 13ª Vara Federal em Curitiba foi a juíza Gabriela Hardit, que mantinha boa relação com o antecessor. Ela condenou Lula no caso do sítio de Atibaia, numa sentença que ficou famosa por trazer trechos copiados da sentença do Moro no caso do Triplex de Guarujá. A 13ª Vara ganhou então um novo titular, o juiz Luiz Antônio Bonatti. As atitudes do Sérgio Moro, dos seus sucessores e dos procuradores da Lava Jato já eram questionadas por advogados e outros profissionais do direito. Mas o jogo virou mesmo quando o The Intercept Brasil divulgou em 2019 as conversas que o Moro tinha com os procuradores. Elas apontavam para um conluio ilegal entre juiz e acusadores, além de uma seletividade da operação e uma disposição incansável de atingir o Lula. No final de 2019, quando o Supremo mudou seu entendimento em relação às prisões em segunda instância, o ex-presidente deixou a cadeia. O Moro se desentendeu com o Bolsonaro e deixou o governo no começo do ano seguinte. Já no começo de 2021, mais uma reviravolta. O Supremo entendeu que a 13ª Vara em Curitiba era incompetente para julgar o Lula. Isso porque as condenações não traziam provas de ligação dos casos com a Petrobras. O Lula recuperou seus direitos políticos. Na sequência, o Moro foi considerado parcial pelo Supremo ao conduzir os processos contra o petista. O Moro virou senador depois de ver frustrada sua tentativa de ser candidato a presidente. Na campanha, apoiou a reeleição do Bolsonaro. Mas quem venceu a disputa foi o Lula. A 13ª Vara Federal em Curitiba ficou vaga, com a promoção do juiz Luiz Antônio Bonatti ao posto de desembargador. Em fevereiro de 2023, Eduardo Apio assumiu o cargo. Todo esse histórico é necessário porque a chegada do Eduardo Apio causou um giro de 180 graus na 13ª Vara Federal em Curitiba. O juiz deu entrevistas com críticas abertas à Lava Jato. Sua simpatia a Lula veio à tona. Uma procuradora, então, pediu que ele se declarasse suspeito para atuar na Lava Jato. Isso por causa das suas opiniões públicas. E também por causa da assinatura que usava no sistema processual da Justiça Federal. A assinatura era LUL 22.
uma referência ao Lula e ao ano eleitoral. O Eduardo Apio justificou essa assinatura numa entrevista à Globo News. Disse se tratar de um protesto isolado e individual contra a prisão do petista. O giro de 180 graus também apareceu nas decisões do juiz. Em um dos casos, o Eduardo Apio mandou prender de novo o doleiro Alberto Youssef, principal delator da Lava Jato, que havia sido beneficiado por colaborar com a operação. O desembargador Marcelo Malucelli, então relator da Lava Jato no TRF4, mandou soltar o doleiro. Aí o Apio mandou prender de novo, numa batalha de decisões judiciais. No fim, o juiz da 13ª Vara acabou soltando o Youssef. Houve outras decisões contrárias ao lavajatismo. O Eduardo Apio anulou, por exemplo, uma sentença do Moro contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decisão que acabou revertida na segunda instância. E tem mais. Após o Supremo suspender uma ação penal contra o Rodrigo Tacla Duran, o juiz Eduardo Apio revogou o pedido de prisão que pesava contra o advogado, que vive na Espanha. O Tacla Duran é apontado como operador de propinas da empreiteira Odebrecht. É também um personagem que faz acusações diretas contra o Sérgio Moro e contra o ex-chefe da Força Tarefa de Procuradores em Curitiba, o Deltan Dallagnol, acusações que são públicas pelo menos desde 2017. O juiz chamou o advogado para depor, e o Tacla Duran repetiu as acusações, dizendo que negociou o pagamento de propina com Carlos Zucoloto Júnior, também advogado, padrinho de casamento de Sérgio Moro e ex-sócio de sua esposa, Rosângela Moro. O Tacla Duran sustenta que o pagamento, em valores que chegariam a 5 milhões de dólares, renderia a ele benefícios extras numa eventual delação premiada. O Moro e o Dallagnol rechaçam a acusação e dizem que ela faz parte de todo um processo de vingança contra os integrantes da Lava Jato. O Dallagnol, que deixou o Ministério Público para se candidatar a deputado federal, perdeu recentemente sua cadeira na Câmara por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Ele põe essa decisão também na conta da suposta vingança contra lavajatistas. A ligação ao filho do desembargador Marcelo Malucelli, que joga suspeitas de ameaça sobre o juiz Eduardo Apio, aconteceu em 13 de abril. Dias depois, o desembargador se afastou da relatoria da Lava Jato no TRF4. Em seguida, fez a representação que resultou no afastamento do Eduardo Apio. Agora, com o Apio afastado, quem assume a 13ª Vara Federal em Curitiba é de novo a juíza Gabriela Hart, juíza que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, copiando trechos da sentença do Moro sobre o caso Triplex de Guarujá. Juíza que meses atrás autorizou uma operação que desbaratou planos de uma organização criminosa que mirava no Sérgio Moro. Operação que o Lula classificou como uma visível armação do Moro. Um caso sem qualquer ligação com a Lava Jato, vale ressaltar. Sim, porque, afinal, como a gente vê, a Lava Jato, que começou lá em 2014, mexeu com a política do país e sucumbiu diante de atropelos institucionais, tem seus próprios rolos para serem esclarecidos. O governo Lula vem liberando emendas parlamentares para garantir o apoio na votação do projeto que cria uma nova regra fiscal para o país. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, quanto dinheiro o governo Lula já liberou para os parlamentares? Bom, a gente tem dados de um painel do Senado que mostram que até ontem, segunda-feira, dia 22 de maio, o governo tinha liberado R$1,5 bilhão em emendas somente em maio, a maior parte delas individuais e para deputados. E a Folha de São Paulo também antecipou que o governo autorizou ontem mais R$1,2 bilhão, que devem ser oficializados aí em breve. Isso tudo são recursos empenhados, ou seja, dinheiro novo que é reservado para emendas no orçamento de 2023. Mas, além disso, o governo também tem cuidado dos chamados restos a pagar. Na verdade, isso é dinheiro que já tinha sido reservado em emendas de orçamentos de outros anos e que só faltava efetivamente pagar. Nessa conta, o governo Lula já pagou R$4,6 bilhões. Lembrando que tudo isso está acontecendo não só às vésperas da votação do arcabouço fiscal, mas também num contexto em que o governo está com dificuldades na articulação política. Então, é aí que estão entrando as emendas. E, Marcelo, a liberação de emendas é comum em momentos que precedem votações no Congresso. O Lula está usando esse expediente neste começo de governo para um projeto prioritário. Em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, as emendas também foram usadas para que ele aprovasse a reforma da Previdência. Como foi naquele ano? Acho que vale a pena a gente lembrar que, ali em 2019, o Bolsonaro ainda não tinha aquela proximidade toda com o Centrão. Isso foi uma coisa que aconteceu mais a partir de 2020.
Então ele tinha uma relação mais distante com o Congresso no geral, ainda naquele discurso de não replicar o famoso toma lá da cá. Tanto que quem foi o grande articulador da reforma da Previdência em 2019 não foi o Bolsonaro, ou nem mesmo o Paulo Guedes, foi o Rodrigo Maia, o então presidente da Câmara. Mas mesmo assim, sim, teve liberação de emenda quando a reforma da Previdência chegou pela primeira vez na Câmara dos Deputados em julho de 2019. E assim como no caso do Lula agora, a liberação de emendas cresceu bastante quando a reforma estava para ser votada. Corrigindo pela inflação e trazendo para valores de 2023, o dinheiro empenhado, quer dizer, a reserva nova de dinheiro para emendas, foi de mais ou menos 6,1 bilhões de reais, um número até maior que os empenhos agora com o Lula. E vale ressaltar que tudo isso foi antes do orçamento secreto, que começou mesmo em 2020. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com Essa e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Unir arte, ciência e meio ambiente é característica do trabalho da artista visual Adna Abreu. Nascida e criada em Manaus, formada em artes visuais pela Universidade Federal do Amazonas, ela é autora de pinturas e esculturas voltadas à representação de animais, plantas e fungos, com um olhar detalhista e científico nas obras. Ela concedeu uma entrevista ao Lucas Zacari, publicada na editoria Ponto Futuro, na qual ela falou sobre o seu trabalho e as perspectivas quanto à arte amazonense. Então, eu conversei com a Adna Abreu, principalmente sobre as ideias de futuro que ela tem na arte amazonense, com base nesse trabalho dela de unir os ambientes científicos, ambientais e visuais. Nas duas últimas exposições, respectivamente Linhas do Tempo, De Volta para Casa e Amazônia ao Cubo, a relação familiar dela e a representação bioluminescente de cogumelos dentro da floresta amazônica foram representadas com obras de arte que mesclavam praticamente todos os sentidos humanos. Na conversa, a Adna contou sobre a expectativa dela de que o artista seja mais valorizado nos próximos anos e que as pessoas entendam a importância de se expressar. Vale destacar que ela é sócia e curadora da Manarte Galeria, um projeto que visa dar visibilidade a artistas de Manaus. A artista também traz na entrevista a importância da arte para a antecipação de avanços tecnológicos. Uma frase que eu acho legal de ser destacado, que a Adna trouxe para mim foi, e aí eu abro aspas, para criar uma ideia de mundo, seja daqui a 7 ou 70 anos, precisaremos aceitar nossos processos e perceber que chegar no futuro é algo puramente imaginário, fecha aspas. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do histórico conturbado da 13ª Vara Federal em Curitiba, passando pela liberação de emendas aos parlamentares e fechando com a arte amazônica, Durma com Essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, narração de Antônio Mami, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais!